Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, oque, arô, oque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. E samba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. E samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. Umbigo da dor, abrigo da cor, a primeira obrigada, macemba, iaiá, macemba, é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler. Live, caros amigos. Vivo, caros amigos, vivos, caros amigos. E no primeiro bloco da live eu vou receber o dramaturgo, diretor, ator, escritor, ativista e sim, ex-BBB, como eu, meu amigo Rodrigo França. E no segundo bloco da live, vamos ver se hoje a gente consegue receber Márcia Castro. Vocês sabem que assim que eu começo a live eu desativo os comentários por causa dos haters, então eu vou ver se o Rodrigo já chegou pra gente começar esse papo. Até porque o Rodrigo tem depois, logo na sequência, uma outra live, então vou ver se ele já entrou pra chamá-lo. Vamos ver, eu chamei o Rodrigo. Oi, meu amor! Oi, meu amor! Peraí que eu vou dar... A gente tá ornando, é? Como? A gente tá ornando. A gente tá ornando. Sabe que eu escolhi essa música, Yaya Macemba, em sua homenagem, por você, por todo o sentido que é essa música. Mas a gente já vai falar dessa música daqui a pouco. Eu quero começar já a live a gente falando de Big Brother, Rodrigo. Ok. Mas tem uma coisa de sintonia. Eu gosto muito desse trecho. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E tem uma coisa da sintonia e ancestralidade. E foi o trecho que me fez tomar a decisão de entrar na casa. E eu falei esse trecho umas 2, 3 vezes dentro da casa. Cara, então você vê como são as coisas, né? Jung chama isso de sincronicidade. Porque eu escolhi por todo o significado, por tudo que você significa hoje, mais que antes, e pela ancestralidade. Mas eu queria te perguntar o seguinte, desde que eu participei do Big Brother, os haters usam ex-BBB para me desqualificar, né? Ex-BBB pseudo-intelectual. Gente que nunca chegou perto de um livro, gente que não faz ideia do que seja currículo Lattes, se acha no direito de me chamar de pseudo-intelectual porque eu participei do Big Brother, ou ex-BBB. Só que eu tenho muito orgulho de ser ex-BBB. Você tem? Me diga aí. Muito, eu tenho muito orgulho das minhas decisões, assim, pode me chamar de ex-BBB à vontade. Foi onde eu publicitei muitas ideias, onde o Brasil me conheceu. Eu não tenho vergonha de nada daquilo que eu fiz, não tenho mesmo. Pode me chamar de ex-BBB, pode... Se acha que isso é algo pejorativo, pode continuar. Eu sempre digo isso. Agora, tem uma coisa que irrita os haters, tanto na imprensa como fora dela, é que eu só falo do Big Brother quando eu quero. Eu só falo do BBB quando eu quero. Quando eu decido falar e da maneira que eu quero falar. Com você é a mesma coisa? Sim, sim. Por exemplo, a imprensa ela chega cheia de dedos. Eu posso citar... Aí eu falo, não, a gente está discutindo outra coisa, porque senão fica a chamada ex-BBB faz isso, aquilo. E a gente é muito mais do que isso. Mas tem essa relação de... Sabe o que acontece? Eu percebi para que algumas pessoas eles já não citam mais ex-BBB.
Para outras, eles fazem questão. E principalmente quando você tem uma história, uma trajetória. Então, eu não me incomodo de ser correlacionado ao programa, não me incomodo mesmo, mas nessa condição. Existem pautas que não interessa, né? O livro que eu acabei de publicar interessa, aí vou falar à vontade. Agora, a gente está discutindo sobre racismo fora da casa, né? No sentido mais amplo. Está discutindo sobre, sei lá, literatura, economia. Não precisa. Não precisa. Sim. Eu acho engraçado quando me chamam de Você tá ex-BBB. lindo. Eu vou te chavecar, porque sou velho, a palavra chavecar. Você tá lindo com esse cabelo novo. Você é lindo. Não me chaveque que você sabe que eu tenho um crush em você, né? Por favor. O meu visto tá lá carimbado. Massa. Ô, Rodrigo, quando você decidiu entrar na casa, a gente tem alguns amigos em comum, mas a gente tem uma amiga em comum que é minha mãe Mira, maravilhosa. Você ligou para ela e falou assim: eu preciso muito falar com o Jean. E você queria falar comigo sobre essa decisão. E aí, só que você não, antes de você falar comigo, eu deixei o Brasil. Você não sabia que eu estava sob ameaça, era uma informação que você não tinha. E você não conseguiu me contar para pedir minha opinião. Me conta aí, esse buraco na história. Eu queria que você contasse como foi o processo, como é que você decidiu. E aí você falou com a Mira. Então, eu recebi o convite, automaticamente eu neguei. Eu neguei porque eu sou muito introspectivo, eu sou muito tímido, né? Então, é um programa de exibição nacional, exposição. Não neguei por ser Big Brother, não tá nisso. E aí, minha mãe, Dona Vera Lúcia, vai e fala assim: então, tudo que você já faz, você vai poder fazer para mais pessoas. Tudo aquilo que você fala, você vai poder falar para mais pessoas. Aí foi a minha primeira dúvida. Eu falei, eu vou trocar, eu tenho uma abertura com o Jean, eu vou trocar com ele, porque ele vivenciou, né? E aí, eu não consegui falar contigo, fiquei desesperado, porque, sei lá, se você falar assim, Rodrigo, não, ia ser não. Por vários motivos, né? Imagina, você está na frente, você sabe do desdobramento disso tudo, e sabe que é pesado. E a gente vai falar sobre isso. Não foi fácil e não é fácil porque é muito recente. Então eu tenho algumas sequelas sobre essa experiência. Eu imagino. E aí eu não consigo. A primeira notícia, eu tive duas notícias quando eu saí da casa. Foi que eu recebi o prêmio Shell, o prêmio de teatro Shell, e Jean saiu do país. Foram assim, automaticamente. E eu falei, preciso entender do que... E é louco, porque você fica fora de tudo, né? Você não tem noção de nada em relação à vida aqui fora. É um buraco existencial, né, na vida da gente. Assim, eu que fiquei 3 meses, que cheguei até a final, para mim foi um baque, assim, saber de tudo que aconteceu no mundo enquanto eu estava dentro da casa. Mas eu sendo muito honesto com você, assim, se a Mira tivesse conseguido me contar e eu tivesse a chance de lhe dizer, eu diria não faça. Mas eu diria não faça não por causa... Porque eu adoro o programa, você sabe disso, nós gostamos e tal. Eu diria não faça porque eu sabia que ia pesar sobre você um rótulo que talvez obliterasse, apagasse a sua trajetória de ator incrível, tudo que você fez, porque a imprensa é muito cruel com quem participa de reality show. Quer dizer, ela é ambígua, ela é muito cruel, mas também ela dá muito espaço, né? Um espaço, às vezes, que é até desnecessário e deixa de dar espaço para o que deveria. Então, eu diria não. Mas hoje, depois de ver a trajetória toda e no que você se transformou, eu digo sim, ele fez a coisa certa. Mas é um risco, né? Eu acho que o programa é bom para quando você... Primeiro, para quem é branco. Então pode errar e acertar, que tem segunda chance. E para quem tem 20 e poucos anos, não tem nada a perder, sabe? Sim. Eu entrei com 41 anos na casa, sabe? Com toda uma trajetória. É um risco que não depende da sua
performance. Sim. É um risco que depende de uma edição. A gente sabe que não existe nada imparcial, né? Tudo tende para um lado. Sim. E eu peguei talvez o princípio de uma interferência da internet no jogo, né? Ao mesmo tempo me salvou, porque eu passei por um problema de haters, onde fizeram uma montagem que foi acusado de assediador, algo muito pesado. Me salvou a internet porque desmontaram todo esse vídeo, né? Todo o processo. Mas é isso, né? Se não fosse uma única pessoa, talvez eu nem estaria conversando contigo, porque um homem negro no Brasil, das Américas, né, se chamar de assediador, o mundo vira as costas, né? E talvez nem os seus pares acreditem, como aconteceu durante, sei lá, 8, 10 horas. Muitas pessoas que me conheciam durante anos falaram assim: porra, Rodrigo deu mole. Isso tudo por causa de uma pessoa que torcia por outra, né, por outra participante, e fez uma montagem. A Rízia, que foi a suposta vítima, veio a público, falou, imagina, não ouvi nada disso, e mesmo assim, agora menos porque eu ameacei a processar, mesmo assim de vez em quando ventilava de pessoas que sabiam da verdade só para poder me prejudicar. Eu perdi uma bolsa de estudo por causa disso. Isso é um horror, porque num país racista como o Brasil, as acusações colam muito fáceis no homem negro, colam muito fáceis no homem gay. Né? Todas as acusações mentirosas, todas as fake news contra mim colaram muito em função do fato de eu ser um homem gay, de eu ser nordestino, de eu ter vindo da pobreza. E eu imagino que mentiras contra você colem mais ainda por você ser um homem negro de pele preta, né? Um homem preto. Né? Isso é muito claro no Brasil. Se você perceber, assim, existe algo que muito correlaciona o do ano passado e desse ano, que foi o Babu, né? O quanto nós somos desumanizados, marginalizados, o quanto existe todo um olhar para esse homem negro que vai o colocar como monstro, como pesado, e a gente não falando nada, a gente não fazendo nada, sabe? Ainda existe uma construção e a nossa história é responsável por isso, e principalmente essa mídia que traduz a partir de programas como o da Atena, programas policiais que colocam a população negra brasileira sempre à margem, sempre como criminosa. E contrapartida você não tem as outras mídias que vão potenciar, né? Então, você vai encontrar, muitas vezes, a novela de uma maneira muito aquém, que vai trazer uma narrativa pejorativa também para a população negra. Mas houve uma questão que a gente pode pensar junto aqui. No BBB que você participou, a questão racial, ela não foi destacada, talvez porque o próprio movimento negro, na sua multiplicidade, nas suas múltiplas expressões, naquele momento não tivesse avançado tanto quanto avançou depois. Aí eu quero que você comente isso, né? Por que a questão racial nessa edição ficou tão mais evidente? E depois eu queria que você comentasse se houve, na sua interpretação, houve uma tolerância, um acolhimento maior com o Babu pelo fato dele ser hétero. Então, eu com todo... Vamos colocar assim, acima de tudo, eu tenho muita consciência que eu performo uma heteronormatividade. Não acho que esteja nisso. Vai ter sempre aquela pessoa falando, será que é, será que não é? E aí vai construir toda uma história, mesmo que eu fique calado, né? Não sou aquela performance de cuspir no chão, mas comparando a muitos irmãos que a gente tem, vão configurar um traço muito mais delicado do que eu tenho. Eu não acho... Oi? Eu sou muito mais delicado que você. Não acho não. É porque a gente fala, a gente abre, mas
a gente numa situação de um lugar que não nos conheça, que a gente não vai discutir nada sobre sexualidade, ninguém vai apontar nada, eu vou ficar numa... Eu odeio um papo que é assim, só no Brasil, né? Mas os países que eu percorri, isso pouco importa, né? As pessoas querem saber o que você pode apresentar para o grupo, para a sociedade. Aqui no Brasil, as pessoas... E aí, é gay ou não é? E aí, dá ou não dá? Né? Aí depois vem onde mora, né? Eu acho essas duas colocações péssimas. Mas eu acho, assim, quando eu saio da casa, muitas pessoas falam assim, eu torcia por você. Mas pessoas que, diferente da maioria, não tinha tempo para votar. Era camelô, era população em situação de rua, era professor, professora, metalúrgico, né? Era um volume de pessoas que não tinha esse tempo. A quarentena fez com que as pessoas parassem em casa para assistir o programa e ter a atenção necessária para verificar as injustiças que ocorreram no programa, porque ocorrem na sociedade. Não é o programa que tem essas mazelas. A sociedade é assim. Eu acredito muito nisso. Ao mesmo tempo, eu acredito que nós fomos construindo o Big Brother com essa agenda política. Algumas pessoas falam, a partir de você, não, imagina, a gente teve a Ju Alves, sabe? Que é uma mulher que é filha de pais militantes. Eu acredito assim, até mesmo as pessoas negras que pisaram no Big Brother e que prestaram até de serviço para a pauta, elas foram ajudando até chegar no Rodrigo, até chegar no Babu, até chegar na Thelma, até chegar na... Imagina, você... Eu lembro como se fosse hoje, e eu parei no quinto. Quando você olha para o Bial e fala que a perseguição existente era porque você é gay, meu Deus, isso deu um patamar de desejo para que outras pessoas tivessem coragem de participar. Eu acredito que daqui para frente, número um, assim, a produção, a direção pode até não desejar pautas políticas, pode ser uma escolha, mas vai ser impossível, sabe? É impossível. Não tem mais volta. É impossível, de certa forma, de uma maneira difusa. As questões políticas já estavam colocadas desde sempre, porque eu, Mara e Gleice não somos brancos. Não somos pretos, mas não somos brancos, né? Não somos, fazemos parte desse conjunto de pessoas miscigenadas do Brasil que estão nessa nos 56%. Nos 56%. Como eu ia dizer, nessa fronteira que Caetano define também, né? Quase branco, quase preto, né? E quase preto, como é que ele fala? Quase branco tratados como pretos, né? Então, uma questão, a vitória da própria Cida já era uma questão política colocada de classe ali, né? Então, isso já está no programa desde sempre, e a tendência é que fique mais evidente, quer dizer, que cada vez mais os fansites se organizem para fazer do programa uma tribuna, né? Sim, eu não tenho a menor dúvida. E agora, a gente sabe que quem tem voz, e essa voz vai ter escuta, e que não tem, né? A gente sabe que esse ano provou isso, né? Tudo aquilo que sempre foi dito teve mais valor porque foi dito por mulheres brancas, né? Então, a gente ainda tem muito que caminhar. Ao mesmo tempo, que bom que o programa, desejando ou não, ele caminha para essa maturidade de pautas, mas ao mesmo tempo que nós, sociedade que assiste, a gente tem a consciência que a gente valida muito mais quando uma pessoa branca, no auge do seu privilégio, vai discutir e vai ter escuta. O mais sintomático disso é quando você vai verificar a quantidade de seguidores nas redes sociais, porque
eu continuo falando, continuo sendo Rodrigo e pessoas que não comentam nada ou quando comentam, não comentam com tanta profundidade e vivência, tem muito mais seguidores e seguidoras. Sim. Rodrigo, você falou uma coisa muito interessante que me lembrou uma história. Eu namorei um amigo comum nosso, você sabe disso. E eu conheci no Galeria Café, ele estava lindo, assim, perto da imagem de São Jorge. E aí eu olhei para ele, a gente se olhou, a gente se beijou a noite inteira. Aí, enfim, quando chegou na hora dos finalmente, assim, de se despedir, eu perguntei, onde você mora, né? Porque se ele morasse, sei lá, perto, a gente poderia ir direto para casa. E aí ele falou, ele demorou assim 5 segundos e falou assim, aí eu falei, aí eu, Ele falou o baiano, quê? Falhou. Ele falou o quê? ele demorou 5 segundos e falou, realengo. E eu, baiano, né? O Rio de Janeiro continua lindo, alô, realengo. Eu não tinha ideia, eu estava recém-chegado no Rio, eu não tinha ideia desse preconceito espacial, territorial que fala no Rio de Janeiro. Então, quando ele falou, eu disse, uau, que maravilha! Alô, alô, realengo, aquele abraço. E aí ele falou, ele disse assim, depois ele falou, né? Só um baiano, só alguém que não é do Rio, podia receber com festa a ideia de uma pessoa morar em Realengo. E aí eu te pergunto, você acha que a comunidade gay carioca ela é mais preconceituosa com a cor da pele ou com o lugar de moradia? Ou com as duas coisas? As duas coisas estão muito atreladas, né? Porque, assim, a comunidade tem uma relação muito racista e, ao mesmo tempo, muito classista, né? Sim. E eu acho que as duas coisas, eu acho que a gente precisa muito caminhar nesse entendimento. E sabe qual é o grande problema? Assim, que, geralmente, isso eu escuto muito, né? Por a pessoa sofrer alguma opressão, pela sua questão, pela sua orientação sexual, ela se acha acima da autofiscalização do seu comportamento. Então ela acha que ela não vai ser machista, ela acha que ela não vai ser transfóbica, racista, e assim é um perigo, né? Então ela está acima do bem e do mal. Eu acho não, tenho certeza que eu tenho muita vivência disso. É muito cruel o universo LGB em relação à branquitude. É muito cruel. A gente poderia passar aqui horas falando sobre a pauta da hipersexualização, sabe? Do corpo negro, o apagamento em relação à própria luta, sabe? A história da luta. Sim. Né? E como branqueceu, né? Quer dizer, a memória do movimento é uma memória branca. Agora, quer dizer, de uns anos para cá, a reivindicação, né, da contribuição dos homens gays, negros, das mulheres trans, pretas nesse movimento. Mas a memória do movimento se embranqueceu e essa hipersexualização do corpo negro, né? Que é uma das manifestações de racismo também. Eu não tenho a menor dúvida. A nós é negado tanta intelectualidade e tanto afeto. É só corpo. E a gente, eu que sou um cara fora do padrão, e aí nem isso, né? Nem isso. Se não me conhecerem, é o monstro, é o passível de roubo. Então, a nós é negado isso tudo. Mas por causa disso, se acha acima do bem e do mal em relação à opressão. Imagina, se eu não me autofiscalizar, eu vou ser machista, eu vou ser transfóbico. Então, ser negro, ser dentro dessa sopa de letrinha, não me coloca acima do bem e do mal, de forma alguma. Mas, ó, você começou me chavecando, eu vou te chavecar. Você é lindo e eu adoro seu corpo assim. Eu te pegaria ontem. Mas, olha, eu te vi quando eu te... Gente, é porque você está nos Estados Unidos e eu estou no Brasil. Para. Eu quero ver. É por isso eu quero ver esse encontro no Galeão.
A gente vai se encontrar, gato. Não se preocupe quanto a isso. Vem cá. Mas assim, pelo negro é uma coisa muito, muito comovente, né? Você e o Júnior Dantas são dois atores que eu imagino que cresceram sem referências na literatura infantil, sem referências na publicidade, sem referências na teledramaturgia. E esse espetáculo é tão comovente, ele é tão importante para as novas gerações, assim. Eu queria que você falasse um pouco dele, da ideia do espetáculo, de tudo isso, porque é muito comovente. E como tá agora, vocês vão remontar e tal. Então, tá nisso da carência de personagens, ou no, personagens pretos. Por isso que o nome é preto, né? Não é negro, para não ter nenhuma dúvida. De personagens retintos na literatura infantil, na literatura em geral, mas principalmente na literatura infantil, e nos personagens dos teatros infantis. O teatro infantil eixo Rio-São Paulo, fora alguns coletivos, grupos e bairros, é um teatro elitizado e branco, sabe? É um teatro hegemônico. Essa diversidade que clamam, sabe, clamam existir, não existe, e muito menos no teatro infantil. Então, o Pequeno Príncipe Preto ele surge nessa inquietude de ter um personagem masculino e preto, sabe? Onde vai colocar a relação da sua potência, onde vai colocar a relação da sua inteligência e, principalmente, beleza. Quando eu monto Oboró Masculinidades Negras, que é um espetáculo adulto, eu monto muito tranquilo, porque eu já estava discutindo masculinidade negra na infância. A gente fala tanto desse amor preto que cura, né? O amor preto cura. E eu entendi que esse amor preto que cura, ele cura a partir do alto amor, do autocuidado. Só que, como é vendido, e a gente começou falando sobre isso, que nós não somos belos, que nós não somos inteligentes, etc., eu não vou me amar e não vou amar meus iguais. Eu vejo muito aqui no Rio de Janeiro, posso falar do Rio de Janeiro, os meus e as minhas, com a máscara aqui, e a máscara não se protegendo. E está muito correlacionado a a falta desse tempo, por conta da urgência e da desigualdade socioeconômica, de olhar para si e se amar. Sabe? Quem está morrendo é gente preta, sabe? 70% na maioria dos estados. A gente precisa entender que a gente precisa se cuidar para cuidar dos nossos, das nossas, e porque a gente é grupo de risco. O índice da pressão alta está na gente, de glaucoma está na gente, em relação da obesidade está na gente. Então, escrever O Pequeno Príncipe Preto, tanto para o teatro, tanto para a literatura, está muito uma relação de alto amor. Esse menino se ama, esse menino ama a textura dos seus cabelos, ama a sua narina, ama a sua boca, ama a cor, e principalmente tem uma coisa linda que eu coloquei no texto, que é a relação do colorismo, né? Esse preto, ele varia, né? Primeiro desmistifica essa relação do lápis da cor da pele. E ele fala, existem pretos mais claros do que eu e mais escuros do que eu, mas continuam sendo pretos. Porque existe o verde claro, o verde escuro, e o verde continua sendo verde. Então está muito nessa relação de amar, de se amar, sabe? E tem muito do que eu aprendi. Eu fui menino de terreiro, sabe? Eu tenho muito orgulho, porque quando eu falo menino de terreiro, vai além de uma relação religiosa, vai de uma relação de um marco civilizatório. A minha cultura, ela briga, e comportamento da cultura briga com essa relação ocidental. E cada vez mais vai brigar. Sim. Ô, Rodrigo, eu quero te pedir desculpas, eu falei Pequeno Príncipe Negro, eu falei Falou isso. preto. Porque se eu falei negro, me desculpa, mas é Pequeno Príncipe Preto. Se eu falei negro aí... Não, falou preto. Mas tá tudo bem. Entre preto... Um dia eu vou encontrar o Babu e vou falar assim, ai, Babu, por que você fez isso?
entre preto e negro está tudo bem, o movimento negro ressignificou. Chame pelo nome, né? Os racistas, mas colocar preto está numa relação do retinto que a gente não encontra. A gente encontra no máximo o negro da pele, o preto, o negro da pele clara, sabe? O retinto é muito difícil a gente encontrar como símbolo de personagens positivos. Sim. Não, mas eu fiz a correção porque eu quero ser justo com o título, né? Para Ah, tá. não passar o título errado. Mas, de qualquer forma, eu me emociono muito, porque, como eu disse, é maravilhoso. Demais. Que atores assim talentosos como vocês, como o Júnior Dantas, como você, precisam desse espaço, dessa visibilidade. E você vê como tudo muda quando a oportunidade aparece, né? Eu te vi em cena 2 vezes. Eu te vi em Contos Negreiros e te vi em O Encontro, que é um encontro hipotético, imaginário, um diálogo entre Malcolm X e Martin Luther King. Eu te pergunto, você está mais qual dos lados desse debate sobre uma convivência pacífica ou uma reivindicação mais dura desse lugar dos direitos? Porque o debate é um pouco isso da peça, né? Quer dizer, a gente pode transformar essa sociedade racista através das instituições, através do diálogo, através do debate, ou essa sociedade racista exige que a gente endureça em algum momento. E aí eu te pergunto assim, como é que você equaliza isso? Eu aceitei o espetáculo para fazer o Dr. Martin Luther King Jr., falando, eu sou Malcolm X, que louco me chamar para fazer. E foi bom que foi um trabalho de ator, né? E eu fiquei igual, né? A caracterização é muito perfeita. Mas a gente é tudo. Os dois estão certos, sabe? Primeiro tem uma relação de tempo e espaço, né? Tem uma relação do espaço, porque um é do sul, é muito mais pesado. Não sei se é mais pesado, é do sul, mas é do sul e é religioso, e o outro está em Nova York, junto com os seus, e que também a porrada é forte. Eu acho que a gente transita nesses dois. Eu descobri isso. A gente está sempre numa puta negociação, sabe? E às vezes a gente tem que negociar como Martin Luther King Jr., a gente tem que ser pedagógico como Martin Luther King Jr., mas a gente tem que meter porrada como Malcolm X. Eu me vejo muito nos dois. Eu estou envelhecendo, né? Então, eu estou mais ponderando. Eu estou sem paciência para racista, não tenho paciência. Não sei se eu já tive, mas a minha pedagogia está para o racista, que é o racista inconsciente do cotidiano. E que fala, Rodrigo, fiz merda, falei merda, me explica. Eu vou parar a ter todo o tempo do mundo. Aquele que tem convicção que está sendo perverso e tira vantagem dessa perversidade, dessa violência que é o racismo, esse aí é polícia. Isso aí, eu não tenho a menor dúvida, é caso de polícia. Então, eu sou o Rodrigo que transita no Martin Luther King Jr. e no Malcolm X. O que é que você acha da cultura do cancelamento? Porque Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Ah, Maju! Maravilhosa! Beijo, minha linda! Cuide dessa pessoa, viu? É João? É, já. Cuide dessa pessoa! Maravilhosa! Depois eu vou falar, a gente tá abrindo espaço aqui. Mostra pra ele, cara. Ó, em primeira mão, ó. Oh! Vai ser um quilombo urbano. Uau! Foto, ó. Essa foto é deslumbrante, tá vendo? Tô vendo, que maravilha, Rodrigo! Poxa! Que incrível! Uau! Mas olha, voltando ao nosso papo, o que você acha da cultura do cancelamento? Porque eu acho que essa cultura, ela muitas vezes, ela abre mão desse papel que você disse, que eu acho tão importante, que é um papel que eu também exerço. Não em relação à questão do preconceito racial, porque minha pele não é preta, né? Eu sou antirracista,
Mas eu não, digamos assim, eu não tenho um lugar de fala por não ter a pele preta. Mas no que diz respeito às questões de sexualidade e gênero, eu sou muito pedagógico com as pessoas que são homofóbicas inconscientemente, né? Assim, que praticam E são homofobia. honestas, né? São honestas. A desonestidade não... Não dá. Então eu sou contra a cultura do cancelamento, porque eu acho que a cultura do cancelamento ela não dá a chance da gente ser pedagógico. Eu queria saber o que é que você acha dessa cultura. Eu sou contra a cultura do cancelamento, mas a gente precisa ponderar que isso até eu falo no livro, no outro livro, Vamos falar dele daqui a pouco. tá? Que é, assim, meu irmão, quem é cancelado nesse país? E quem é que tem poder de cancelar? Eu não tenho poder de cancelar ninguém, nem você. Quem tem poder de cancelar é quem ainda está na ponta da pirâmide, quem tem poder hegemônico. E que não vai cancelar os seus e as suas. Essa política de cancelamento, ela acontece para gente marginalizada, sabe? Porque assim, a fulana errou, ela é cancelada 1 hora, 2, um dia. E depois ela continua com os mesmos seguidores, as mesmas seguidoras. A gente precisa pensar também, eu sou contra a política de cancelamento. Ok, criar esse nome, eu sou contra. Mas a gente precisa refletir quem é cancelado nesse país. Simonal foi cancelado nesse país. Cancelamento é isso. Sim. Sabe, um homem preto que errou, mas que errou como outras pessoas erraram e que continuaram na história lindamente, sabe? Sim. Vamos aqui definir um pouco como é que eu trato o cancelamento, porque eu concordo com você. Eu acho que crítica não é cancelamento, debate não é cancelamento, se posicionar não é cancelamento. Eu chamo de cancelamento a interdição, quer dizer, você não pode falar mais, e o insulto. Quer dizer, você é desqualificado ad hominem. Ah, não, isso... Toda a chuva de insulto. E a gente está vivendo um pouco essa política do ódio no mundo, em que as pessoas, elas não debatem, né? O primeiro deslize que uma pessoa comete, já vem uma chuva de insultos, de argumentos ad hominem, que interdita completamente, inclusive, a chance dessa pessoa se explicar. Isso que eu chamo de cancelamento. Então, é diferente... sim, isso não... Isso é violência, né? Isso é violência. Tá no virtual, mas ela continua sendo violência porque dói, porque traz desdobramentos, traz prejuízos. Isso é violência. Eu sou contra. Eu sou contra o diálogo. Eu sou contra até do diálogo entre antagonistas. Você é a favor eu sou a favor, perdão. A dislexia, eu estou lendo aqui uma coisa do livro. Eu sou a favor do diálogo, ato falho mesmo. Não é ato falho, não, porque eu estou lendo aqui. Eu sou a favor. Quem conhece a minha trajetória sabe, né? Relaxa. Eu sou a favor do diálogo, eu sou a favor do diálogo, mesmo que esse diálogo aconteça a partir de antagonismo, sabe? Que exista respeito. Eu acho que em cima disso, vale a pena sinalizar que liberdade de expressão não é violência, não é crime, sabe? Essa violência que é a transfobia, que é a homofobia, que é o racismo, não tem diálogo porque não é liberdade de expressão. Sim. Você acabou de lançar Confinamentos e Afins. Eu queria que você falasse da ideia desse livro, porque ele está em sintonia com... Eu escrevi isso no post. De como refletir sobre o confinamento quanto era importante isso e quanto você tinha autoridade para falar disso. E eu queria que você então falasse da ideia desse livro, de refletir sobre confinamentos, inclusive o seu próprio confinamento no Big Brother. Surge da ideia de... Tá chegando a furadeira aí, não? Um pouquinho, mas dá para te ouvir. Tá. Surge a ideia dessa experiência. A gente está sempre preso por conta desse racismo, né?
a gente está sempre preso com esse racismo porque muitas vezes a gente deixa de ser o que a gente realmente é por conta do processo do embranquecimento ao longo da vida. Principalmente a gente que ascende socioeconomicamente. Então, isso é uma prisão. Tem um cárcere, né, onde a maioria dos nossos e das nossas tem a relação dessa experiência, dessa quarentena agora, e principalmente do reality show. Eu não falo sobre o reality show no sentido de que só quem assistiu vai sacar. É um plano de fundo, não precisa nem ter visto. Desculpa. É um plano de fundo para poder discutir essa macroestrutura que é a sociedade dentro da microestrutura que é esse confinamento dos reality shows da vida. Tudo que eu passei, e esse livro, antes que eu esqueça, é meu e do Adalberto Neto, tudo que eu passei lá dentro, eu já passei aqui fora. E talvez não, foi essa a minha inquietude de aceitar ou não aceitar. Porque eu não sei se eu estava... Na época do convite, eu falei, eu não sei se eu estou disposto a passar tudo que eu passo lá dentro, com uma câmera e um microfone enfocando tudo. A grande diferença é que aqui eu sou supostamente protegido, porque eu sei dos meus direitos, das minhas garantias. Eu vou para a delegacia. E não vai ficar barato, né? Ao mesmo tempo, eu sei que muitas vezes a gente chega na delegacia e a autoridade minimiza o racismo como crime. Mas eu sabia que lá, muitas questões que eu levantasse ou me defendesse, eu poderia ser acusado como vitimista, como fui, né? Mimimi, etc. Ao mesmo tempo, eu não queria passar, sei lá, uma semana, um mês, 2, 3 meses, tendo que falar o óbvio, sabe? Sim. E toda hora, porque você está se relacionando com pessoas que talvez você não desse bom dia aqui fora. Sim. Isso que é louco dentro do programa, né? Você tem grandes encontros, pessoas que eu quero para minha vida, mas você tem pessoas ali que não merecem um bom dia seu, sabe? E com aqui fora você não quer se relacionar, você relaciona. Lá dentro você é obrigado pelo espaço. E por se posicionar em relação ao jogo e as pessoas que estão aqui fora. Então o confinamento e afins está nessa prisão, a gente vai falar sobre racismo estrutural, racismo institucional, recreativo. A gente vai falar sobre todas essas dores que eu passei lá dentro e que possivelmente você, eu, todo mundo, possivelmente não, eu, você, toda pessoa negra nesse país passa. Eu quero pedir desculpas às pessoas porque eu não sabia que o som estava de alguma maneira abafado. Aí uma amiga agora me mandou uma mensagem dizendo assim, João, o som está abafado. A Renata Qual? Lerner. Meu ou seu? O meu, eu acho que era o meu. E aí, como eu desativei os comentários, eu não posso... Eu fiquei sem essa informação. Ela me mandou a mensagem agora, então eu quero pedir desculpas às pessoas por até agora o som ter ficado abafado. Para mim está chegando perfeito. Ah, que bom Eu então. falaria. Isso para mim é importante. Mostra pra gente o livro e diz como é que as pessoas podem comprar agora, porque a quarentena ainda não acabou e eu não sei se as livrarias já estão abertas. Fala um pouco. Então, aqui, Rio eu posso dizer, ou outros estados não. Mas pode encontrar tanto nas livrarias virtuais e físicas. Eu sei, e isso é uma dica, eu sei que os tubarões como a Amazon, Saraiva, conseguem dar muito desconto. E eu não saio perdendo. Mas as pequenas livrarias estão quebrando nesse momento. Então, se você tem um dinheiro um pouco a mais, e é um pouco a mais, e pode comprar nas pequenas livrarias, em sites pequenos, né, principalmente livraria que normalmente tem mulher preta por trás, compre. Mas também está nos tubarões como a Amazon, como Saraiva. É um livro que eu vou falar. É um livro tá lindão, que traz. Hein? Oi? Tá lindão, hein, na capa? Bom, é lindão, mas tá gato demais dessa capa, hein? Foto Robson Maia e a arte da Maria Júlia Ferreira, nossa amiga. Maravilhoso. É um livro, assim, eu e o Adalberto Neto, a gente terminou
terminamos de escrever no iniciozinho da quarentena, mas o grosso mesmo a gente escreveu ao longo desse ano. Me traz muito... traz ainda muitas dores, mas também traz muitas alegrias. Não é um livro de violência, eu não gosto do fetiche da violência dentro da arte. Fiquem tranquilos e tranquilas, ninguém vai sofrer, não vai ter gatilho, eu tenho muito cuidado com isso, mas, para mim, traz algumas dores na sequela do que eu te falei no início. Eu desenvolvi algumas sequelas por conta do programa. Então, o livro é um relato de sua experiência, conectando essa experiência com a experiência atual do confinamento? Total. E outros confinamentos que eu percorri ao longo da minha vida. Total. Outras experiências que você considera de outras experiências. Outras experiências. Nunca fui preso, não. Não, eu sei do que você está dizendo. Eu sei. Ô, Rodrigo, inclusive, assim, essa questão, por exemplo, o assassinato do George Floyd foi, embora no Brasil haja um extermínio da juventude negra e pobre, que no Brasil as autoridades da República, as instituições tenham naturalizado esse extermínio. Inclusive, de uma maneira, a Rede Globo já chegou a mostrar uma execução sumária, vídeos de uma execução sumária de um jovem negro por agentes da polícia. Apesar disso tudo, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos detonou, inclusive no próprio Brasil, um levante antirracista. Na sua avaliação, o que esse assassinato teve de significativo para produzir isso? E já que você fez assim, me explica por quê, então. Eu faço assim, primeiro, a pauta que a cada 23 minutos o jovem negro assassinado no Brasil, pela ONU, ainda não é uma pauta urgente, nem no Estado, nem na mídia. Né? E nem na nossa vida social. Morre um menino preto, a gente não para o Brasil para poder reivindicar a justiça. A gente não faz isso. Existe uma solidariedade seletiva e vai existir essa solidariedade quando é uma criança branca. Né? A história brasileira contemporânea tem N casos falando sobre isso. Né? Estudos que falam sobre a desumanização da criança negra a partir dos 5 anos, sendo menino ou menina. Então eu faço isso mais ou menos porque a gente precisa... Porque primeiro, eu escuto muito de pessoas não negras falando, tá melhorando, né? Não tá melhor, fulano tá empregado, tá lá na novela, não sei o que tal. A gente precisa entender que não tá melhor. Existe uma falsa simetria, nós somos 56% da população brasileira, então um exemplo ou outro não significa que o país mudou. Ainda não existe política, imagina, a gente precisa dar os nomes, né? O movimento negro como Benedita da Silva conseguiram que os partidos políticos pudessem reservar horários na mídia e verbas para candidatos pretos e pretas. A gente ainda está pleiteando o básico. Sim. Então eu digo nisso, eu digo pela minha categoria que eu posso fazer muita crítica. A gente se diz, nós artistas, a gente fala, nós somos subversivos, nós somos revolucionários, somos isso, aquilo. Não tem mercado para pessoa preta, não tem mercado para pessoa trans. Sim. O povo quer colocar peruca e fazer travesti, mas não ouve. Então a gente ainda está caminhando lentamente. Eu faço isso, assim, eu não nego que virou pauta, mas eu tenho medo, sinceramente, que caia no esquecimento, porque eu não vi atitudes práticas para mudar ou para tentarem mudar toda uma estrutura. Mas vou te dizer também, nos Estados Unidos, o assassinato dele também e a comoção que despertou mesmo nos Estados Unidos, o país da luta pelos direitos civis, o país que abrigou Malcolm X e Martin Luther King, mesmo nos Estados Unidos, foi uma surpresa
esse significado que esse assassinato aconteceu. Porque também nos Estados Unidos há uma naturalização da brutalidade das forças policiais contra a população preta, né? Nos Estados Unidos também a maioria dos mortos por Covid são pessoas pretas, né? Os pobres, nos Estados Unidos, a maioria dos pobres é gente preta, a maioria dos endividados é gente preta, né? Então, assim... E por isso, deixa eu só fazer um parênteses, e por isso que aqui no Brasil, e possivelmente nos Estados Unidos, a gente esteja banalizando essas mortes por Covid. No Brasil, por dia, 13 mulheres são assassinadas só por serem mulheres. A gente está banalizando morte há muito tempo nesse país. 100 mil, as pessoas estão achando que, sei lá, né? A gente está banalizando mortes. São mais de 22 mil mortes de jovens pretos por ano. Por ano. Rodrigo, esse autoritarismo, essa brutalidade, esse desapreço pela vida, ele é um aspecto da identidade brasileira de muito tempo. A gente não pode esquecer, por exemplo, do índio Galdino, que foi queimado, né, por adolescentes brancos como uma diversão. A gente não pode esquecer do assassinato de Chico Mendes, né, um ambientalista que foi executado, o assassinato de Marielle Franco. O Brasil é um país que naturaliza a brutalidade contra os defensores de direitos humanos, contra os pobres de maneira geral, contra os pretos pobres particularmente, né? Nós somos esse país com esse traço autoritário. E é incrível como esse traço autoritário e nefasto encontrou na figura de Bolsonaro um catalisador. Eu queria, para a gente concluir a nossa live, eu queria que você me dissesse um pouco como é que você está se sentindo em relação aos absurdos dessa necropolítica de Bolsonaro, assim. Olha, foi a primeira vez, foi o primeiro momento da minha vida que eu quis ir embora, sabe? Assim, falar, eu já fiz tudo e desisto. Mas, ao mesmo tempo, que não é teu caso, né? Houve a necessidade de você ter que salvar a sua própria vida, mas por uma relação de falta de esperança. Mas a esperança também me move, né? De repente, eu tiro essas esperanças, sei lá da onde, de uma criança, dos meus sobrinhos, e falo, eu tenho que seguir, eu tenho que continuar. É triste, mas a gente precisa responsabilizar a pessoa que não foi votar e a pessoa que votou nele. Sim. A gente precisa responsabilizar essas mortes. A gente precisa sinalizar que quem permitiu que Bolsonaro fosse eleito é responsável, sim, por mortes. É isso. Eu odeio a palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Ele já existia aí há 30 anos no poder público como nada. Sabe, a mídia que tirou ele, sei lá, do buraco, do inferno, é responsável. A Raquel Sherazade, né, jornalista, me mandou no Twitter, eu não tenho responsabilidade. Tem responsabilidade, sim, assuma. Assuma a sua responsabilidade. Na medida que a gente está gritando há anos sobre ele. A gente está falando há anos sobre Sérgio Moro ser parcial. Há anos. Não adianta fingir que não sabia, colocar a mão na joia e falar, eu não tenho culpa. Tem culpa, tem responsabilidade. E deveria pagar por isso. Nem que seja não dormir. Porque Bolsonaro no poder significa pessoas morrendo, pessoas adoecendo. Sim, e ainda como um traço desse autoritarismo, dessa brutalidade, que também é componente da identidade nacional, por tudo que forjou a identidade nacional, o processo de colonização, os 350 anos de escravidão, a homofobia judaico-cristã, um traço que a gente não pode esquecer é esse traço da homo-lesbo-transfobia e de como isso é manipulado por hipócritas, impostores, vendilhões do templo. A gente está vendo o caso agora dessa deputada acusada de mandante do assassinato do marido, que era filho dela, adotivo. E essa sujeita, muitas vezes, nas mídias sociais, na televisão, exortou contra a comunidade LGBT, nos acusou de demônios, quando, na verdade, ela abrigava o demônio. E me parece que é um pouco
o traço dessa gente horrorosa, homofóbica, autoritária? Eu tenho um horror a tirar a gente do armário. Eu acho que cada um sabe a dor e a delícia do que é. Mas eu acho que a gente começar a ter uma cultura no Brasil de tirar essa gente homofóbica, transfóbica, do armário, sabe? Do armário. Tá tudo bem, nada contra, imagina. Mas toma conta da vida do outro, da outra, e frequenta a casa de suruba, casa de swing, como ela frequentava. A gente precisa mostrar essas pessoas. A gente precisa mostrar essas lideranças religiosas que pregam pela família tradicional brasileira, o quanto elas são humanas e muitas vezes monstras. Mas é bom que a gente registre aqui. Eu não tenho nada contra a suruba, nem nada contra a casa de swing. Já me falaram até que é bom. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O problema não está na suruba nem na casa de swing, que a gente é completamente a favor. O problema está na hipocrisia. O problema está nessa gente que esconde, que participa, que gosta e acusa o outro, inclusive com essa dose de maldade, com essa dose de má fé. Né? Isso para mim é que é grave. Tá nisso, né? Não. A provocação, tirar a força do armário é essa gente. É padre, é pastor, essa gente hipócrita que condena o outro, mas que tem muito a esconder. Tá cheio. Sim, muitos. Meninos, para concluir nossa live, assim, só te contar uma história rápida. Eu fui levado para o Conselho de Ética, porque me botaram no Conselho de Ética quando eu era deputado, porque eu, numa entrevista para a Leda Nagli, ela sempre fazia uma pergunta para a pessoa, né, uma brincadeira: o que é que você faria se o mundo fosse acabar, se você soubesse que o mundo ia acabar em 6 meses, sei lá. E aí eu falei: uai, o mundo vai acabar, eu vou terminar numa grande orgia, numa grande festa, me drogando, feliz da vida, até o mundo acabar. Eles me levaram para o Conselho de Ética por eu ter dito isso fora do Congresso Nacional, numa entrevista, com o direito de expressar o que é que eu quero fazer com os últimos dias da minha vida e com as últimas horas da minha vida, caso o mundo queira acabar. Essa gente hipócrita aí, como ela, me levou para o Conselho de Ética. Dá para acreditar numa coisa dessa? É demais, né? E não tem culpa, não. Não tem crise. A gente que acredita no que fala. Sim. Ou age de má fé. Bom, eu vou salvar a live antes que ela derrube. Meu amor, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Foi um ótimo papo. E me aguarde. Viu? A carinha. Fique bem. Tchau. Se cuida, meu amor. Tá bom, meu amor. Muito bacana esse papo. Gente, olha só. A conversa agora no segundo bloco da live é com a cantora e compositora baiana Márcia Castro, maravilhosa. Bom, eu espero que hoje não haja o problema e o desencontro que ocorreu na semana passada. Não vai haver. Eu aguardo todas e todos vocês. Voltem, por favor. A live continua. Claro, quem quiser voltar, óbvio, para essa conversa bacana, musical, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco. O tempo de eu beber uma água, fazer um pipi rápido e voltar. Um beijo.